e a terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Somente a igreja vem para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Senhor. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, quando teu Filho Jesus Cristo nasceu nesta terra, o nascimento do Senhor Jesus fugiu a todas as expectativas humanas, até mesmo daqueles que sabiam da sua vinda e acompanhavam os sinais que vez por outra se reanunciavam através dos profetas. Aqueles a quem deveriam ir e estar contigo para adorar aquele que havia sido mencionado e enviado com o propósito de salvar a humanidade dos seus pecados,
aqueles que estavam como sacerdotes dentro do templo, doutores e conhecedores da lei, não viram os sinais, não viram a estrela que anunciava ao correr pela terra a vinda do Senhor Jesus. Quem chegou até lá para adorar o Senhor foram os pastores, aqueles que estavam no campo pastoreando seus rebanhos, porque eles não eram dignos de entrar no templo, porque a função que exerciam eles era uma função tida como imunda, discriminada por aqueles que se diziam conhecedores da lei. Os reis magos, estudiosos e sábios que estudavam astrologia, ó Senhor, também foram àquele lugar para adorar-te. Ó Senhor, ainda hoje, a luz que indica o teu nascimento como Salvador do mundo tem sido anunciada através da tua palavra, da pregação do teu evangelho. E ainda assim, Senhor, o mundo, mesmo depois de tantos acontecimentos, ainda vive, como disse Isaías, e a luz brilhou em meio às trevas, mas eles não a reconheceram. Ó Deus, e ainda hoje, a luz da salvação que foi anunciada através de Cristo tem sido pregada cada dia mais, através do teu evangelho, através da igreja, de muitos meios de comunicação. Mas a humanidade, Senhor, ainda hoje vive, Senhor, como aqueles que viviam naquela época, conhecedores de si mesmos, doutados naquilo que eles têm como verdade, mas sequer um coração rendido e humilhado a Ti, Senhor. Por isso, nesta manhã, Senhor, nós oramos, porque até mesmo Tu, quando estava na cruz do Calvário, Senhor, quando estava expirando ali os seus últimos momentos de vida, mesmo por aqueles que tramaram e levaram a Ti aquela cruz, Tu orou ao Pai dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ó Senhor, e ainda hoje a humanidade vive submersa, Senhor, em seu próprio entendimento, em sua própria sabedoria. A humanidade vive, Senhor, envolvida, ó Deus, com os seus próprios interesses e conceitos, e esquecem, Senhor, de ver que há um Cristo maravilhoso que veio para pagar o preço que nenhum de nós poderia pagar, para que nós pudéssemos ser, através dele, reconciliados com o Pai. E nesta manhã, Senhor, a nossa oração seja para que este mundo e esta humanidade, Senhor, que ainda está longe de Ti, que talvez nesse momento estejam, Senhor, preocupadas com predições, com coisas que foram anunciadas, que não trazem nem levam ninguém a nada. Como muitos que estavam preocupados com o fim do mundo, predito, anunciado para o dia 12 deste mês do ano de 2012. E a pergunta é, Senhor, se isso realmente viesse a acontecer, como estariam essas vidas diante de tal acontecimento? Ó Deus, nesta manhã nós queremos render a Ti somente a honra e a glória, porque não há nenhum outro que mereça o nosso louvor e a nossa adoração senão a Ti, Senhor. Não há nenhum outro que nós até possamos reconhecer como digno do louvor e da adoração do Teu povo. Por isso, Senhor, assim como aqueles pastores que encaminharam-se para aquele lugar tão simples, tão modesto, não foi um palácio, não foi em meio à riqueza, mas em uma manjedoura, Senhor. Da mesma forma nós queremos adorar a Ti, Senhor. Recebe a nossa adoração nesta manhã, Senhor, reconhecendo o Teu nascimento, reconhecendo a Tua missão, reconhecendo o plano salvífico que Tu vieste trazer sobre esta humanidade.
O nosso clamor a Deus é para que aqueles que ainda estão dispersos e adormecidos no sono, Deus, no pecado, que o Senhor os possa despertar, Deus. Abrir os olhos do entendimento, tirar a dureza do coração, para que através do Teu Espírito Santo, esta palavra possa penetrar e produzir mudança e transformação. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento de louvor e adoração. Continua, Pai, conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar em nome de Jesus. Nós vamos ter agora uma apresentação das nossas crianças. Depois nós voltamos para dar continuidade com a mensagem da manhã de hoje. One verse, away in the manger. Tell it on the mountain. We're going to sing Go Tell It on the Mountain with the refrain. I'll sing the verses. All right, in G. 1, 2, go tell it on the while shepherds kept their watching. Aleluia. Ok, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Deus abençoe a irmã Fátima, irmão Paulo, ensaiar das crianças para louvar o Senhor. Amém. A palavra diz que da boca dos pequeninos é que flui, né, o verdadeiro louvor, né? Que Deus abençoe as crianças em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Quero convidar aos irmãos a abrir comigo a sua Bíblia no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Capítulo 2 do Evangelho
de Mateus, a partir do versículo 1 ao versículo 12. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo 12, e diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, e em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra lida na manhã de hoje. Então somente pedimos, Senhor, que o Senhor nos oriente, dirija, e que possamos aprender um pouco mais daquilo que a tua palavra já nos revela, ó Deus, como o nascimento do único Salvador para todo aquele que crê. Cristo, o enviado do Deus Pai Todo-Poderoso, como homem, para dar-se a conhecer a nós, como homens que somos, suportando Ele tudo aquilo que nós também enfrentamos, mas a palavra diz que morreu sem pecado haver cometido, dando a sua vida para que nós, em Cristo, nele, pudéssemos ser redimidos. Por isso, Pai, abençoa-nos ricamente e que nós possamos aprender um pouco mais acerca desta passagem que anuncia o teu nascimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. O nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo foi marcado por vários acontecimentos envolvendo personagens controversiais, né? Nós vemos que tudo foi ao decorrer de uma preparação, né? Desde o momento em que a abençoada, a escolhida, que foi Maria, agraciada de Deus, para que nela fosse gerada, através do Espírito Santo, aquele que viria a ser o Salvador do mundo. Jesus, embora tendo nascido de uma mulher que foi escolhida, que foi Maria, nós sabemos que gerado foi por obra do Espírito Santo, para que através da sua vida, do seu nascimento, ele viesse com a missão de reconciliar o mundo com Deus. O mundo este que havia e estava distanciado através do pecado, da desobediência, através de muitas coisas. E Cristo,
quando veio, ele veio já sendo ele antecipadamente predito, anunciado pelos profetas. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, vários profetas falam acerca daquele que haveria de nascer para ser o Salvador, o reconciliador entre o homem e Deus, né? E nós vemos que até mesmo os sacerdotes, aqueles que ministravam no templo, os escribas, aquelas pessoas conhecedoras da lei, aquelas pessoas conhecedoras da palavra, que sabiam que tudo isso haveria de acontecer, elas nem sequer perceberam o sinal que Deus enviou para mostrar que o Salvador do mundo estava chegando a esta terra. Nós vemos que Jesus não nasceu como, quem sabe, talvez muitos esperavam, como o próprio povo, né? Quando Jesus veio e deu-se e anunciou-se como rei dos judeus, eles estavam esperando não um rei que viesse reinar para anunciar a eles um reino espiritual, um reino de salvação, um reino de reconciliação, um reino que poderia levá-los à eternidade. Eles estavam mais preocupados com o momento, com a opressão, com os problemas que eles estavam enfrentando contra os romanos. E pensava eles até que viria um rei, sim, mas que pudesse reinar ante a eles, ou seja, com eles, como reinou Davi, como reinou Salomão, como reinou Saul, um rei que pudesse vencer e livrá-los da opressão que eles estavam vivendo dos romanos. Mas Jesus veio para trazer algo muito maior que isso, porque a opressão dos romanos era algo que passaria com o tempo, como passou. O Império Romano já não existe mais, mas Jesus veio com a proposta, a missão de livrar o homem de uma opressão que, embora seja ela vivida nesta terra, ela pode continuar por toda uma eternidade. Jesus veio para anunciar ao homem a libertação do seu cativeiro, e não o cativeiro físico, mas o cativeiro espiritual, onde necessário é reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus entregue na cruz do Calvário, para que pudesse, através dele, termos a remissão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com Deus. Nesta época do Natal, o que nós comemoramos é isso, é o fato de Jesus ter nascido, independente de ter nascido em Belém, independente de ter nascido na manjedoura, independente de toda e qualquer outra situação, mas nós comemoramos o nascimento daquele em que nós recebemos, reconhecemos, aceitamos e declaramos como nosso único Salvador. Então, no Natal, nós celebramos isso, o nascimento do Salvador, o nascimento daquele que Deus enviou, né, para esta missão de reconciliar o homem com Deus, né? Como a palavra mesmo que nós lemos, ela mostra que o nascimento de Jesus foi sinalizado por essa estrela, e essa estrela movia-se em direção ao lugar onde ele haveria de nascer. E a Bíblia diz que os pastores que estavam no campo, conduzindo os seus rebanhos, assim também como esses magos, e magos aqui não quer dizer que eles eram adivinhos, pelo contrário, era um título dado aos homens daquela época que eram sábios, estudiosos, e por serem eles sábios e estudiosos, era dado esse nome. E muitas das vezes algumas pessoas podem ligar esse nome à adivinhação, e não é. Eles não eram adivinhos, eles eram sábios, eram homens sábios, eram homens estudiosos, eram homens que sabiam do que estava por acontecer, e por isso foram em direção a ele com o propósito de adorá-lo, assim como os pastores que foram aonde Jesus
havia nascido também para adorá-lo, porque eles eram impedidos de ir ao templo, de frequentar o templo, porque a profissão, o serviço que eles realizavam era considerado por eles da época, né, dos judeus da época, como algo imundo, algo impuro. E por fazer esse trabalho, né, eles eram impedidos de ir ao templo. Mas quando souberam e viram o sinal da estrela que movia-se no céu, a Bíblia diz que eles também foram ao encontro de onde Jesus havia nascido para adorá-lo. E ainda hoje, o que Deus quer de nós é isso, que nós sejamos adoradores dele, que o adoremos em espírito e em verdade, como ele realmente é, né? Deus quer que quando nós chegarmos diante a sua presença, como nesta manhã estamos louvando ao Senhor, dizendo digno de honra, digno de glória, e quando nós afirmamos isso, nós estamos afirmando com toda a convicção do nosso entendimento, do nosso coração, da testificação que há entre o Espírito de Deus que está em nós com ele mesmo. Nós estamos declarando que ele é o nosso único Salvador e não há outro, né? E não há outro. Então nós vemos que esta luz, ela anunciava o nascimento, a presença de Jesus na terra. Assim como Isaías, no capítulo 9, do versículo 2, ele disse que esta luz veio ao mundo, mas o mundo submerso em trevas não o reconheceu. E nós vemos que ainda hoje não é diferente. Nós vemos que mesmo Jesus tendo vindo com o propósito, como diz lá a palavra, que o desejo do coração de Deus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, nós vemos que ainda uma boa parte da humanidade ainda está com o coração endurecido, a sua mente bloqueada e muitas das vezes detida por determinados conceitos religiosos e não conseguem por isso reconhecer a Cristo como nosso único Salvador. Dizemos isso porque, como nós cantamos nessa manhã, porque ele foi o único que pagou o preço para adquirir em Deus o poder e a autoridade para trazer a remissão ao pecador. Nenhum outro. A Bíblia diz que não foi ouro e nem prata, nem moeda corruptível, mas o precioso sangue derramado na cruz do Calvário. E como igreja, nós temos a responsabilidade de anunciar para o mundo que não há nenhum outro em quem o homem possa ser salvo, senão em Cristo. Senão aceitar a ele, receber a ele, reconhecer o seu sacrifício na cruz, reconhecer que ele é o único que pode trazer de novo a reconciliação entre o homem e Deus, né? Então, quando nós nos reunimos nessa época, nós reunimos para isso, para celebrar o Cristo que nasceu e veio a este mundo para trazer essa reconciliação, né? Saber que Deus, na sua majestade, poder e glória, mesmo estando nós em nossos delitos e pecados, por sua infinita misericórdia, proveu-nos esse meio de reconciliação. E o que mais nós desejamos é que este plano seja ele recebido, reconhecido, não só por nós que estamos aqui em um pequeno grupo nesta manhã, mas o nosso desejo é que o mundo inteiro reconheça a Cristo como Senhor e Salvador. Que o mundo possa, assim como os magos, assim como os pastores, correr ao encontro dele para adorá-lo, não diante de uma imagem construída, não diante de algo que possa ser feito por mão de homens, mas adorá-lo em espírito e em verdade, render a ele a honra e a glória que a ele é devida. E nós vemos que todas essas coisas marcaram o nascimento de Jesus. José e Maria
né? José como esposo de Maria, Maria que foi agraciada por Deus para conceber o Salvador, né? Aquela que através dela veio o Salvador. Esses personagens que nós lemos nessa manhã, que são os pastores e esses 3 reis magos. E esses reis, cada um deles levou para Jesus um presente. Eles levaram ouro, eles levaram incenso e levaram mirra. E esses 3 presentes que foram levados a Jesus, eles têm um grande significado e uma grande importância relacionada à missão de Cristo, relacionado também àquilo que ele verdadeiramente é, né? E nós vemos que até mesmo uma provisão de Deus, porque sendo a família de Jesus muito pobre, José e Maria, seus pais, sendo muito pobre, nós vemos que Deus envia esses homens, esses reis, para levarem a ele esse presente. E esse ouro nós vemos como uma provisão de Deus para prover o sustento deles no momento em que eles deveriam ter que fugir para o Egito, para fugir da perseguição de Herodes. E foi o que aconteceu. Eles tiveram que ir para o Egito e permanecerem lá por causa da grande perseguição levantada por Herodes, o rei daquela época, né? Então este ouro nós vemos como também uma provisão de Deus para prover o sustento para José, Maria e Jesus durante esse tempo que eles deveriam estar exilados no Egito, estariam em uma outra terra, em meio a outro povo, e certamente esse ouro iria prover as suas necessidades. Mas não somente isso, o ouro também tem como importância e significado, porque o ouro representa a realeza. O ouro representa a majestade e o supremo rei. Então Jesus, ao receber dos reis magos, ele recebe o ouro, e o ouro também está ligado à sua grandeza, à sua realeza, à sua majestade, aquilo que ele realmente é: poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E somente um rei superior poderia receber ouro de um outro rei. E Jesus, ele recebe ouro desses reis magos. E não só, como nós dissemos, para uma provisão, para prover para eles o sustento no tempo em que estariam no Egito, como também para marcar a realeza, a majestade. Porque Cristo, embora nascido de uma mulher, mas a Bíblia diz que despiu-se de toda a sua glória, poder e majestade, e fez-se homem como nós. Para quê? Para dar-se a conhecer aos homens, né? Esta foi a pergunta que os discípulos fizeram, e Jesus respondeu a eles, quando eles disseram: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele disse: estou há tanto tempo em vosso meio e perguntais: mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus estava falando da mesma essência, né? Cristo Deus, Cristo Rei, Cristo Senhor, né? Então temos que ver assim, não como muitos dizem por aí, como um profeta, como um iluminado, ou como isso, ou como aquilo. Não, Cristo veio como Deus, como Senhor, como poder, glória e majestade. A Bíblia diz que a Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra, razão pela qual Ele efetuava os milagres que efetuava. Somente alguém com esse poder, com essa autoridade. Então o primeiro presente, o ouro, além de ter uma relação com a provisão durante o tempo de exílio no Egito, o ouro também vem para marcar o nascimento de Cristo, mas como Cristo poderoso, majestoso, Rei Supremo, identificando a sua realeza.
O segundo presente trazido pelos reis foi o incenso. O incenso naquela época era utilizado pelos sacerdotes dentro do templo, né? Quando eles faziam as suas orações. E o incenso também representa o quê? O sacerdócio de Cristo, como supremo sacerdote, segundo a linhagem de Melquisedeque, como diz em Hebreus. O incenso está relacionado ao sacerdócio de Cristo, aquilo que ele veio e tornou-se por amor a nós. Ele se fez sacerdote, intercessor junto ao Pai por nós. Você lembra que nos momentos cruciais de Cristo, quando ele estava ainda agonizando naquela cruz do Calvário, que ele ora ao Pai e diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, né? Jesus intercedendo. E ainda hoje João diz: filhinhos, não pequeis. Isso é para nós. Mas se pecardes, saibas que da parte de Deus tendes um advogado, a saber, Jesus Cristo, Senhor. Amém? Então Cristo como sacerdote, como intercessor, aquele que recebeu todo o poder para purificar-nos dos nossos pecados. Porque até então os sacerdotes eram homens iguais a nós, sujeito a erros, sujeito a falhas, a pecados, né? E que antes de entrarem para oferecer sacrifício para a purificação do povo, tinham que oferecer antes sacrifício por eles mesmos, porque eram falhos, eram humanos, eram pecadores. E aí então, depois de oferecerem sacrifício por eles, eles então ofereciam sacrifício em favor do povo para a purificação dos seus pecados. E isto era algo que se fazia de tempos em tempos. Mas Cristo, quando veio, ele tomou para ele o sacerdócio real, porque mesmo estando na forma de homem, não pecou, não fraquejou. Mesmo nos momentos em que ele foi tentado, quando o diabo apareceu a ele, oferecendo a ele toda a glória deste mundo, quando ofereceu a ele que transformassem as pedras em pães, quando todas aquelas situações se formaram, a Bíblia diz que ele não pecou. Então Cristo, ele assumiu o sacerdócio real, porque o sacrifício dele foi um sacrifício único e eficaz. Ninguém mais precisa fazer nenhum outro sacrifício, porque Cristo fez o sacrifício necessário para remir o homem do seu pecado, né? A Bíblia diz que quando eles tomavam aquele cordeiro, levavam aquele cordeiro, e o cordeiro deveria ser sem defeito, sem mácula, e era sacrificado, e o sangue aspergido para a purificação. E Jesus, a Bíblia o identifica como o cordeiro que foi entregue na mão dos seus tosquiadores e não abriu a boca para dizer uma palavra sequer. E ele foi entregue para também ser morto. Foi morto, foi sacrificado, derramou ali o sangue. Por quê? Para purificação, para justificação. E ele tomou agora nele o poder para remir a todo aquele que crê. Amém? Por isso que hoje, queridos, aqueles que estão aqui, como aqueles que nos estão acompanhando, quem sabe, né? O mundo ainda hoje, as pessoas têm por hábito fazerem sacrifícios, fazerem promessas, fazerem tantas coisas que são elas desnecessárias, porque Cristo já fez o sacrifício eficaz para a remissão do pecador, para que este seja salvo por ele, né? Então é apenas o fato de nós reconhecermos e aceitarmos, né? Então, quando nessas épocas nós nos reunimos,
nós não nos reunimos com tristeza nem com lamentações, pelo contrário, nós nos reunimos com alegria para celebrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque todos os outros sacerdotes que atuaram antes de Jesus morreram, sepultados foram e lá estão. Mas a Bíblia diz que o sacerdote real, Cristo, embora tenha sido morto, sepultado, mas ressuscitou e vive eternamente. Aleluia! Então a igreja, nós comemoramos com alegria o seu nascimento, a sua missão, mas também a sua ressurreição, e saber que Ele está vivo, né, para receber o nosso louvor e a nossa adoração. Então, quando nós celebramos estes momentos, nós celebramos com alegria, em saber que hoje nós estamos em Cristo e Ele em nós. Aleluia! Em saber que hoje nós estamos diante de Deus por Ele justificados. E ainda que venhamos a falhar em algum momento, ao arrepender e confessar, alcançamos dele a misericórdia. Amém? Misericórdia. Ele nos perdoa porque Deus ama-nos. Deus, Ele entregou o seu Filho por amor a nós, né? E Hebreus capítulo 7, gostaria que você abrisse comigo, que fala exatamente de Cristo como sacerdotes. O sacerdócio de Cristo está em Hebreus capítulo 7, a partir do versículo de número 20. Hebreus capítulo 7, versículo de 20 a 28. Olha o que diz a palavra acerca de Cristo como sacerdote. Hebreus capítulo 7, do versículo 20 ao versículo 28, diz assim: e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrepende, não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus, sem ter tornado fiador e superior à aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tenha necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo, porque fez isto uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Amém? Então diz a palavra que ele se fez sacerdote único, né? Imutável, quando ele a si mesmo se ofereceu, né? E diz aqui, os sacerdotes anteriores eram necessários serem renovados, por quê? Porque morriam, e era necessário serem substituídos. Mas Cristo, diz a palavra, né? Ele veio e se fez sacerdócio santo, né? Sacerdócio real, aquele sacerdote que se fez como diz a Bíblia, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Aleluia. Hebreus fala exatamente isso. Então o incenso representa
o sacerdócio de Cristo, como sacerdócio real, né? Aquele que a si mesmo se ofereceu para receber todos aqueles que vêm a Ele para serem reconciliados com Deus Altíssimo. Então, esta manhã, ao nós celebrarmos isso, nós nos lembramos desse momento, quando Ele mesmo se deu, Ele mesmo se entregou. Quando a Bíblia diz que Pedro sacou a espada para querer ele defender a Cristo, Jesus disse a ele: não faça isso, porque eu poderia invocar ao Pai e Ele enviaria um exército de anjos para pelejar em meu favor, né? Então, Jesus sabia que a missão dele era esta, e Ele foi até o fim, ainda sabendo que o cálice seria doloroso, amargo, mas Ele fez cumprir nele a vontade do Pai que o enviou, né? Então, o incenso, ele está relacionado ao sacerdócio. Então, os três presentes: o ouro, a realeza; o incenso, o sacerdócio; e a mirra, né? A mirra era um óleo cheiroso, extraído de uma planta daquela época, que era usado pelos profetas para ungirem as pessoas que eram separadas, para serem elas consagradas ao Senhor em alguma obra, em alguma tarefa, né? Além disso, e de tudo isso, a mirra também era naquela época usada para hidratar e refrescar a pele das crianças recém-nascidas. Então, além da função de restaurar e hidratar, ou refrescar e hidratar a pele das crianças recém-nascidas, a mirra também traz um marco, né, importante, né? Porque marca a consagração de Cristo, marca o ministério de Cristo como agora o intercessor, o sacerdote, a unção do Pai que veio sobre ele, né? Essa unção que veio para dar a ele todo o poder necessário para que a obra pudesse ser realizada, né? Então, a mirra, que era também usada para ungir, né, as pessoas, como também usada para orar por enfermos, era também usada naquela época para hidratar e também para refrescar a pele das crianças recém-nascidas. Mas em Cristo, como o terceiro presente recebido dos reis, a mirra marca esta unção, este poder e esta autoridade que ele recebeu do Pai para realizar a obra que ele realizou na face da terra, né? Então a mirra está ligada a esta unção, o Cristo ungido, o Cristo revestido do poder, da autoridade para o exercício. Eu gostaria de ler apenas um versículo lá em Isaías capítulo 61, Isaías capítulo 61, no versículo 1, Isaías diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Cristo é o único que veio com o poder, recebeu o poder para proclamar libertação aos cativos, né? Que cativos são esses? Aqueles que estão sob o jugo, sob a condenação e sobre o cativeiro do pecado e arrastados a cada dia em direção à morte e morte eterna. E Jesus recebeu o poder para libertar, para romper com essas cadeias espirituais que atam as pessoas a essas coisas, impedindo-as de ter vida e vida eterna e com abundância. Então, querido, em nome de Jesus, quando nós nos reunimos como hoje, nós o fazemos para celebrar isso,
celebrar o nascimento, celebrar a vitória, celebrar a missão e celebrar o maior de todos os presentes que eu e você recebemos em nossas vidas, que é a salvação em Cristo Jesus. É por fé saber e autodeclarar que o meu nome está escrito no livro da vida. É saber e declarar por fé, e tem que ser assim mesmo, por fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ou eu creio ou não creio, ou eu confesso ou não confesso, ou eu assumo ou não assumo, né? E nós, como cristãos em Cristo Jesus, nós cremos, confiamos, assumimos e confessamos a Ele, o nosso único e suficiente Salvador. E por fé declaramos que esta promessa é para cada um de nós, em saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. E naquele grande dia, né? Seja ele quando for, na hora que Deus assim quiser e autorizar, nós estaremos entrando na cidade pelas portas, recebendo a saudação do Senhor e estando agora para viver e reinar com Ele, estar com Ele, né? Por isso é importante nós nos lembrarmos, né? Então, conclusão, os presentes representam o governo. O governo, Ele como sumo, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. As pessoas precisam de um governo. A razão pela qual nós vemos que os países têm os seus governantes, têm as suas leis. Não há como viver sem um governo, porque o governo, ele dirige a nação, ele dirige o povo, leva a nação a um caminho. Cristo veio com o governo para nos levar de novo ao encontro do Pai. Por isso, o governo, representado na realeza, representado na majestade, representado no Rei Supremo, que é Cristo, através do ouro recebido como um dos presentes. O sacerdócio, como sumo sacerdote, representado pelo incenso, né? E temos agora Cristo como nosso sumo sacerdote, como nosso intercessor junto ao Pai. Representa a intercessão, mostrando que nós precisamos de alguém que esteja sempre intercedendo por nós. E se hoje você está aqui, quem sabe você não tenha sido fruto de muitas orações, de muitas intercessões, que talvez os seus pais, que talvez os seus parentes, os seus avós fizeram em favor de você, né? Quem sabe talvez muitos, antes de você conhecer a Cristo, não estiveram ali com seus joelhos dobrados, o seu rosto reclinado, e ali orando e intercedendo para que eu e você pudéssemos ter recebido de Deus esse privilégio de conhecer a Cristo através da sua palavra. E por último, né, a mirra, que representa, né, a unção, sendo agora Cristo o intercessor de todos os homens, né? Então ele é o nosso intercessor. Então nós precisamos sermos guiados por ele, precisamos da intercessão dele ao nosso favor e precisamos também que ele esteja sempre conosco, intercedendo por nós junto ao Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós agradecemos a Deus. E nesta manhã nós queremos dizer: Senhor, obrigado pelo teu nascimento. Obrigado por tua vinda. Obrigado por ter suportado pagar pelos nossos pecados. Isaías diz que moído foi ele por nossas transgressões, por nossos pecados. Nenhuma beleza, nenhuma formosura havia nele, né? Mas o castigo que hoje nos dá a paz foi lançado sobre ele, né? E quando nós nos lembramos de tudo isso, nós devemos sermos gratos a ele, dizer: Senhor, obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho esta paz no meu coração. Hoje eu tenho esse Cristo maravilhoso.
Hoje eu tenho o perdão dos meus pecados. Hoje eu tenho essa vida eterna contigo, assegurada em tua palavra. Hoje eu tenho esta vida caminhando dia após dia, segundo a tua palavra, os teus ensinamentos. A cada dia nós devemos agradecer a Deus por isso. E dizer: Senhor, obrigado. Então, nesta manhã, nós queremos celebrar a Cristo, o nosso Salvador, aquele que veio para que nós nele pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados, E o desejo do nosso coração é que este Natal, assim como Cristo um dia nasceu dentro do coração de cada um de nós, ele possa nascer no teu coração também hoje. Quem sabe talvez você que está nos acompanhando ainda não tem esse Cristo nascido no seu coração. E que você aproveite esse momento e deixe que ele nasça no seu coração a partir de hoje. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por mais um momento na presença dele, por mais uma palavra, e pedir para que ele possa nascer no coração de todos aqueles ao qual ele ainda não nasceu. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse dia maravilhoso. Te agradecemos, Senhor, por esses momentos tão preciosos. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que hoje nós temos de não somente reconhecer, mas com toda a alegria do nosso coração confessar perante ao mundo, perante a sociedade, perante todos aqueles que conosco convivem, que a nossa vida pertence a Ti, Senhor. Que Tu estás no governo, que Tu estás no senhorio, que não andamos segundo a nós mesmos, mas o Senhor nos tem guiado. A Tua palavra tem sido como palavra de orientação para cada um de nós. Por isso, Senhor, nós queremos Te agradecer. Agradecer por mais um ano vivido na Tua presença. Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor nos concedeu. Agradecer até mesmo, Senhor, nos momentos em que nós, quem sabe, choramos. Nos momentos em que, sabe, fomos atribulados. Mas até nesses momentos, são momentos em que Tu nos dá mais força, para que sejamos mais fortes, para poder superar crises e dificuldades. Obrigado, Senhor, porque a Tua mão esteve conosco, nos guiando, nos encaminhando todo momento. E até mesmo naquele instante em que em mim faltou força para caminhar, Tu, Senhor, me levou contigo em seus braços. Nós queremos Te agradecer nesta manhã, Senhor, por este ano que Tu nos deu e por este ano que está por vir. Declarando, Senhor, que estando em Cristo e Tu em nós, tudo é maravilhoso, Senhor. Porque a paz, o gozo, a alegria que Tu nos concede, não podemos encontrar em nada que esse mundo nos possa oferecer. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que, assim como um dia Cristo nasceu naquela manjedoura, para anunciar-se aos homens como o plano de salvação de Deus para a humanidade, assim como Cristo nasceu um dia na minha vida e me fez ver e provar do amor dele e da sua misericórdia, a minha oração, Senhor, nesta manhã é para que este Cristo possa nascer no coração desta pessoa que talvez ainda não o tenha recebido. Que este Natal, Senhor, seja marcado pelo nascimento do Salvador na vida, no coração desta casa, desta família, do líder desta família, da esposa, dos filhos, dos netos, dos sobrinhos. Pai, que a bênção do Senhor, Pai, seja estendida por toda esta família, Deus. E se há alguns que ainda se encontram cativos, oprimidos, liberta-os nesta manhã, Deus. Abre os olhos do seu entendimento, desagrava as suas mentes e conceda um coração propício para aceitar a Tua palavra na manhã de hoje. Espírito Santo,
como tu geraste ao Salvador no ventre de Maria, que tu gere no coração desta vida, através do teu mover, o plano da salvação, da redenção, da libertação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isto é o que nós comemoramos como Natal. Cristo nascido dentre os homens para anunciar a salvação ao mundo. Obrigado, Senhor, por nos fazer parte desse plano teu. E assim, Senhor, seja a tua bênção sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre nossos familiares, aos quais apresentamos a ti para que também sejam parte desse plano maravilhoso de salvação em Cristo, como também de todos aqueles que nos acompanharam. E Deus assim nos abençoe rica e abundantemente e nos dê a sua paz. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós queremos cantar um cântico de Natal. Vamos cantar em nome de Jesus. Lá, irmã Raquel, irmã Denise, nós vamos estar louvando ao Senhor com esse cântico, né? Declarando. Cadê o Neander? Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Depois eu vou cantar e depois a gente faz o. Vamos lá, vamos louvar o Senhor. Esses dois cânticos, logo depois a gente faz o ofertório. Amém. Aleluia, declarando um feliz Natal a todos, né? Todas as famílias, não só as que estão aqui presentes, mas a todas as famílias da terra, que tenham um feliz Natal, abençoado pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bem, vamos louvar a Deus. Posso colocar a letra, irmão, do Tudo é Paz, para a igreja cantar, gente. Bem, vamos louvar ao Senhor. Que letra? Bem, Senhor. Subiu, né? Bem, vamos lá, vamos louvar o Senhor.
Senhor da luz, é o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. É outro? Não. Acha mais criança no final? Vai cantar outra no final? Tá bom. Bem, vamos então, cantar no Acho que final. tem uma pro final também. Bem, vou cantar outra no final? Ela vai cantar agora, já. Bem, Vai cantar agora? É. Gonna sing now? Okay. Okay. Carl's gonna sing one too. bem, vai lá. Bateria. We Bem. can start. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Final outra? Later. Ah, ok. It's gonna be the- Amém. Glória a Deus. Então, irmão, poder sentar, nós vamos estar nesse momento servindo ao Senhor, o nosso dízimo, a nossa oferta, e queremos depois estarmos cantando um cântico para darmos término à nossa reunião, lembrando que amanhã nós temos um encontro marcado na casa do irmão Kevin, a partir das 7h30 da noite, né? Se você ainda não tem um lugar para que você possa estar em família, amanhã, como família de Deus, estaremos nós lá reunidos. Todos são muito bem-vindos para estarem conosco, compartilhando desse momento, onde vamos estar em comunhão perante a Deus, perante os irmãos e a tudo que Deus nos ha dado para compartilhar. Amém? Então amanhã às 7h30, se você não sabe como chegar, nós passamos ontem um e-mail com a direção para que você possa chegar até lá. Lembrar também que vamos ter um amigo oculto. As irmãs comprem uma lembrancinha para mulheres e os irmãos comprem algo para homens. E lá então depois nós vamos estar fazendo o sorteio do amigo oculto. E também o valor é até $10, né? Então nós vamos estar tendo também esse momento onde nós vamos estar trocando os presentes em nome de Jesus. O cheque está com você? Não? 7h30, amanhã 7h30 na casa do Paul, na casa do Kevin, né? E no dia 25, né, a Fatinha e o Paul nos estão convidando para um almoço na casa deles, né? Então, dia 25 tem um almoço na casa da Fátima. Sim, a oração da quarta-feira vai manter ou vai suspender? Porque eu não vou estar aqui, vocês querem fazer ou querem cancelar? Então tá.
Então, quarta-feira nós não vamos ter a nossa reunião de oração, né? Já voltamos, então, depois no próximo. Mas, então, quarta-feira é um dia meio que a gente vem de 24, 25, quarta-feira. Então, tudo bem, a gente também não vai estar por aqui. Então, vamos estar... Quarta-feira não haverá reunião de oração, amém? Vamos servir ao Senhor, vamos estar orando pelos dízimos, pelas ofertas, em nome de Jesus. E pode orar, Jesus. Glória a Deus. O finalzinho, vamos encerrar cantando. A gente pode chamar ele. Pode orar, pode orar. Deus Pai querido, nós agradecemos. Graças te damos, Senhor, por o Senhor ter nascido. Obrigado, e Senhor. ter dado a vida. O Senhor recebeu ouro, mina e incenso, mas nós recebemos a vida eterna da nossa promessa. Amém, Senhor. Glória a Deus. E que nós viemos aqui, Senhor, para louvar e glorificar o Seu santo. Aleluia, Pai. Glória a E que Deus. nós não queremos só apenas dar 10%. É verdade. Nós queremos dar 100% da nossa vida, Pai. Senhor. Porque mesmo aquele 90% ou que seja, tudo que nós recebemos vem de Ti, Senhor. Obrigado. E o Senhor tem abençoado nossa Obrigado, família, Senhor. Em nosso nome de trabalho, Jesus. nossa saúde. O Senhor tem dado segunda chance, Senhor, Amém, especialmente para mim na saúde. E continua, Senhor, cuidando. Cuida, Senhor. Cuida. E o Senhor pagou o preço, né? Amém, Senhor. Do que tudo que crê em Ti tem a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Nós Deus. queremos só trazer, Senhor, ouro. Queremos trazer também incenso. Trazemos também comida. Amém, Deus. Oh, que palavra oportuna. Graças a Deus pela cada dia, cada minuto da nossa vida. Amém. Em nome de Jesus, agradecendo desde já. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos estar de pé, vamos cantar um cântico bem propício na época. Feliz Navidad, hein? Que você tenha um Feliz Natal. Em nome de Jesus. A bênção do Senhor seja derramada. É isso? Sei. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año en felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año en felicidad. Wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año en felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año en felicidad. Wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que Deus abençoe a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo
Um abraço glorioso do Senhor, um beijo do Senhor Jesus sobre sua vida, sua casa, sua família e todos aqueles que durante todo este ano nos acompanharam com a transmissão desse culto. Um Feliz Natal a você, a sua família, a sua casa. Que o Cristo vivo e ressurreto nasça hoje na sua vida e no seu coração, para que Ele dê governo, para que Ele dê direção, e a unção e a intercessão do Senhor seja constante sobre você e toda a sua casa. Recebe da Igreja Nova Vida em Houston, Texas, o nosso abraço, o nosso beijo carinhoso, em nome de Jesus. A todos que nos acompanharam durante este ano, que a bênção do Senhor esteja sobre ti. Ó Senhor, que a graça de Deus o Pai, o amor de Cristo Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.